Olá, boa noite. Eu tenho lido muito, tenho visto muito a respeito dessas igrejas novas que estão surgindo aí, são as chamadas igrejas neopentecostais, cujo foco de sua interpretação bíblica tem sido na prosperidade. E essa prosperidade que as igrejas evangélicas, ou digamos as neopentecostais, ou seja, um novo pentecostalismo, o foco que elas trazem hoje para a Bíblia, para a sua nova doutrina, é a teologia da prosperidade. Ou seja, sirva a Deus e Deus te fará prosperar. Até aí tudo bem, porque realmente Josué fala que quando o povo de Deus servir de todo o coração, de toda a sua alma, ele seria cabeça e não cauda, né? Estaria na frente, não atrás, seria sempre o líder, seria sempre um povo reconhecido. Porém, as igrejas evangélicas neopentecostais, o que elas pregam hoje não é exatamente isso. Elas pregam que dê dinheiro, pague e você será retribuído. Nós conseguimos enxergar perfeitamente nessa colocação o conceito do capitalismo, né? Você trata a Deus como uma bolsa de valores. Dê dinheiro para Deus e ele vai retornar para você em forma de bênção. E essas igrejas neopentecostais, elas se baseiam naquilo que nem deveria estar presente mais nas igrejas protestantes, que é justamente o conceito de dízimo, né? O conceito de ofertas, que deveria ser secundário, ou seja, apenas para a manutenção daquilo que as igrejas precisam para o templo, tudo mais. O que deveria ser secundário tornou-se a doutrina principal. O Cristo crucificado e ressurreto deixou de existir para dar lugar ao Cristo do capitalismo, o Cristo que te dá dinheiro, o Deus do retorno. E se vocês forem analisar direitinho a Bíblia, a questão de dízimo é muito complicado, está num patamar muito complexo em relação ao que as igrejas evangélicas hoje pregam, porque o dízimo, conceitualmente, ele não existe mais. Explico. O dízimo fazia parte da lei de Moisés. Existiam 3 leis básicas, 3 códigos de leis que o povo de Israel seguia. O primeiro eram os 10 mandamentos, que foi resumida por Jesus por 2. Então, como cristãos, não temos que seguir os 10 mandamentos tal como está, até porque a Igreja Católica tem os seus próprios 10 mandamentos que não estão na Bíblia, né? É uma alteração dos 10 mandamentos da lei de Moisés, criados para ela mesma, por ela mesma e para ela mesma, não estão na Bíblia. E Jesus, os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, que Moisés recebeu em tábuas de pedra, Jesus resumiu em apenas 2, que é amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, né? Eu acho que é uma questão mais espiritual do que de legal, né? De legislação de lei. Então havia os 10 mandamentos, haviam as leis civis, que era considerado moral e imoral, casamentos lícitos e ilícitos, aquilo que a Bíblia, ou que Deus, ou que Moisés, eu não sei exatamente quem foi que realmente bolou, mas acredita-se que tenha sido o próprio Deus, em questões de moralidade, e as leis cerimoniais que faziam parte do cânon levítico. Dentre elas estava a lei dos dízimos. E o que eram os dízimos? Os dízimos eram a parte agropecuária, 10% não, vou até corrigir isso, a 10ª parte dos produtos agropecuários, ou seja, você tinha 10 vacas, você fazia passar 9, a 10ª era para os levitas, para o sustento dos levitas, já que eles não possuíam herança em Israel. A 10ª vaca significava que está te sobrando. Se você tinha 9, você não tinha que dar nenhuma, porque exatamente Deus tirava, Deus pedia de quem estava sobrando, de quem tinha. Deus não tirava de quem não tinha, mesmo que fosse para o sustento dos levitas que não tinham herança em Israel. De modo que essa lei foi instituída e os dízimos eram produtos agropecuários, tão somente agropecuários. Nunca foram dinheiro, em nenhum momento da Bíblia existe menção de que dízimo era dinheiro.
Como? Não era. Não era, nunca foi. Aqui nós temos um trecho que está em Deuteronômio 14, e eu provo, através desse trecho, que dízimo nunca foi dinheiro. E o dízimo não era para dar somente para os levitas. O dízimo também servia para você comemorar, louvar a Deus, fazer um culto a Deus. Vamos lá, Deuteronômio 14. Verso 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, vendeu o dízimo, e ata o dinheiro na tua mão, e vá ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ou seja, o dízimo era uma espécie de forma de se alegrar diante de Deus. Era uma parte que você usava para festejar diante de Deus. Portanto, fazia parte da lei de Moisés, não tem nenhuma importância, até porque a tribo de Levi não existe mais, deixou de existir quando o Império Assírio tomou conta, né? E as 10 tribos foram levadas cativas, e logo depois também Judá foi levado cativo, e acabou toda essa história. E no cristianismo não tem lógica, não tem fundamento, e não tem em lugar nenhum na Bíblia dizendo para dar o dízimo. Certo? Eu desafio o pastor de qualquer igreja, qualquer padre, eu desafio o papa, eu desafio qualquer pessoa a vir aqui e me questionar em relação ao dízimo, porque não existe. As referências que diz a dízimo na Bíblia está em Lucas, em Mateus, mas o que eu vejo aqui é de repreensão. E Jesus falando assim: ai de vós, escribas, Mateus 23, 23. Escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o comino. Não davam dízimo, não era dinheiro. Tá? E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Porém, a partir da hora que Jesus morre, o véu se rasga e a lei de Moisés deixa de ter validade. Isso vale para qualquer religião, todas as religiões cristãs, todas as denominações cristãs acreditam assim que a lei de Moisés foi destituída. E por que o dízimo não foi, hein? Haveria algum interesse espúrio? Porque usam versos truncados para pedir dinheiro. Mas esses versos que se atribuem aqui, como estão aqui em 2 Coríntios 9, se refere à arrecadação que se fazia, né? Cada um contribua, 2 Coríntios 9, verso 7. Segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha só, essa parte se refere à coleta que se fazia para os necessitados. Entendeu? Não era para os pastores. E não há nenhuma referência de que tinha que dar dinheiro. Muito pelo contrário. Jesus disse assim: se você tiver 2 túnicas, dê para quem não tem nenhuma. Dê uma para quem não tem. De graça recebeste, de graça dai. O evangelho tinha que ser pregado de graça. Jesus determinou assim e tinha que ser assim. De repente vêm pastores evangélicos de todas as denominações e pregam que você tem que dar um dízimo, tá? Simplesmente porque Deus vai te abençoar, porque você é obrigado, e faz parte da lei de Moisés. Eu quero ver um pastor vir aqui e me dizer que não. Eu quero ver um pastor aqui me dizer
o que tem de legal dentro do cristianismo para pedir o dízimo, certo? Não existe base, não existe fundamento, não existe nada. Simplesmente repetem uma lei que é conveniente ao mundo capitalista de hoje. Vale lembrar que o maior socialista que já existiu foi Jesus. E você vir aqui e me dizer que tem que dar o dízimo em dinheiro, e aí eu vejo um pastor aqui pedindo o dízimo da renda que você quer ter, né? Não é que você tem, que você quer ter. Existem milhões de formas de tirar dinheiro de um povo que não tem conhecimento da Bíblia. Antes de você falar qualquer coisa a respeito do dízimo, falar a respeito de salário de pastor, de que igreja tem que ganhar dinheiro, leia a Bíblia, porque vocês estão sendo ludibriados cabalmente por esses falsos pastores nessas falsas igrejas.